a todos que estão aqui presentes. Agradeço a participação e vamos lá, né? Vamos começar. Eu tenho slides, vou compartilhar aqui. Tá ok aí a tela? Sim, Então, vou começar falando eu coloquei esse título aqui para lembrar que o meu intuito é justamente falar sobre esse assunto, que tem sintomas bastante complexos que qualquer pessoa já pensaria que ser alguma coisa mais séria, né? Alguma coisa difícil de resolver, difícil de tratar, mais complexa, e que pode ser um sintoma, e pode ser a causa do problema pode ser uma coisa muito simples, embora o sintoma possa ser muito debilitante. Então, a gente é programado para ter muito medo das coisas de saúde que acontecem, entendeu? Especialmente quando é um sintoma é, mais grave, mais violento, e às vezes a causa é uma coisa muito simples. O meu intuito de trazer essa informação é justamente essa, é de aliviar sofrimento sempre. Certo? Então, vou começar falando um pouco de coisas que aconteceram comigo e com pessoas próximas de mim, só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando, do que é que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Deixa eu girar aqui. Então, na minha história, sintomas que eu vivi, eu já me cuido muito com relação à saúde, de procurar fazer atividade física, me alimentar o melhor possível, o melhor orgânico, evitar alimentos processados, esse tipo de coisa. Então, fazer desintoxicação, já tenho uma história de cuidado com a saúde. E eu comecei a enfrentar um problema com memória, mas era um sintoma muito sério, que era um sintoma de perda de localização espacial. Mas não é de eu me perder, de eu ir para uma cidade diferente e eu não saber, né, onde é que eu estou na cidade. É de eu me perder dentro da minha casa, de eu estar num cômodo e querer ir para outro cômodo e por alguns segundos eu não saber para que lado ficaria. Tipo, estou na sala, vou para a cozinha e para que lado fica a cozinha, né? E como aqui são duas casas, tem a minha casa, tem a casa onde eu recebo as pessoas, então acontecia de eu ficar sem saber nem em qual das duas casas eu estava por alguns segundos. E esses episódios foram aumentando de frequência, a ponto de eu ter todos os dias e mais de uma vez por dia. Apagava, assim, sumia a informação e dava um tempinho, voltava. Eu tentei fazer um jejum, um período de jejum para ver se melhorava, e eu percebi que durante o jejum piorou. Então, eu atinei que isso deve ser deficiência nutricional, alguma deficiência nutricional, mas eu já estava suplementando uma série de coisas, tudo que eu conhecia que pudesse ajudar a questão de memória, eu já estava tomando esse suplemento. Foi quando eu resolvi fazer uma investigação mais profunda, eu até viajei para os Estados Unidos, fiz uma série de exames lá e descobri que eu estava com deficiência de magnésio, embora foi magnésio e arginina foram os principais que provocaram isso, né? Eu estava com o problema era nos vasinhos, na microcirculação para o cérebro e eu comecei a suplementar um tipo de magnésio que é de melhor absorção, embora, né, eu tivesse já suplementando magnésio, mas não estava sendo suficiente, eu não estava absorvendo o suficiente. Eu fui para um tipo de magnésio de melhor absorção e o problema simplesmente parou de acontecer 100%. Resolveu 100%, certo? Reverti 100%. Se eu tivesse procurado a medicina convencional, provavelmente eu receberia o diagnóstico de que não tem o que fazer, provavelmente algum tipo de demência degenerativa, eles iriam provavelmente me dar esse diagnóstico, e tipo assim, não tem o que fazer, deita e espera piorar. Mais ou menos isso que você recebe, né? Então, eu consegui reverter isso com dois nutrientes.
o problema era a causa desse problema tão sério era a deficiência em dois nutrientes. Uma outra questão que eu tive, já tem mais tempo, foi, eu estava, tudo que eu comia, qualquer coisa que fermentasse um pouquinho, se eu comesse feijão, ovo, repolho, sei lá o quê, eu sentia cólicas abdominais, no abdômen todo. Eram cólicas intensas, a ponto de eu ter espasmo abdominal. E eu também pensei que eu estava com alguma coisa mais séria, e descobri que o problema era, eu estava com desalinhamento aqui na bacia, né? Rotação sacroiliaca. E quando esse problema foi corrigido, os sintomas também desapareceram completamente. Um outro, um outro problema que eu tive foi de coceira. Esse eu nem mesmo quando eu fui nos Estados Unidos eles conseguiram descobrir o que era. Na clínica que eu fui, porque eu fui numa clínica especializada em demência, né? Uma clínica de medicina funcional especializada em demência e fiz uma série de exames lá. Mas essa questão das coceiras, eles não conseguiram descobrir o que era. E depois de, acho que mais de 5 anos, eu com essa história de essas coceiras no braço, e era só nessa área aqui, assim, nessa área aqui do braço, eu pesquisando na internet, eu já tinha pesquisado, mas não tinha encontrado nada. Eu pesquisando, eu descobri, já tinha nome, chamava-se prurido braquiorradial. Eu tinha todos os sintomas que estavam descritos na informação lá do que era esse prurido, e lá dizia que tinha a ver com desalinhamento nas vértebras da coluna. E aí eu comecei da cervical, e eu comecei a fazer um trabalho com terapia crânio-sacral, e a própria terapeuta crânio-sacral me incentivou a fazer mais atividade física, a eu fazer musculação mesmo para fortalecer a musculatura, porque ela disse, eu vou ajustar, mas vai ficar saindo se você não fortalecer a musculatura. E aí, com isso, eu consegui também reverter 100% dessa questão. Tanto que hoje, às vezes, se eu ficar, se eu fizer algum movimento e eu começar a sentir as coceiras, eu faço algumas posturas, alguns movimentos para realinhar a cervical a coceira desaparece. Então, essas são experiências que foram minhas, né? Pessoas próximas de mim. Uma pessoa que já veio aqui, que estava com intolerância alimentar, a intolerância alimentar estava causando disfunção hormonal e estava causando alopecia. E ela já estava com muita perda de cabelo, uma pessoa jovem que, quando ela conversou comigo sobre isso, uma pessoa saudável, emocionalmente saudável, jovem, pratica atividade física. Eu suspeitei, ó, isso deve ser alguma coisa de intolerância, isso pode ter a ver com intolerância alimentar. Faz o seguinte, remove todos os principais suspeitos e observa. E já no primeiro mês que ela removeu os principais suspeitos, já teve uma redução grande nos sintomas, né? Que ela sentia muita coceira na cabeça, as coceiras já diminuíram bastante. E aí ela foi limpando mais a alimentação e os sintomas também desapareceram, o cabelo voltou a crescer, reverteu. Uma coisa que a medicina não dizia que não tinha solução, né? Pessoas já me falaram já conheço de perto casos de pessoas que estavam com deficiência no complexo B causando depressão. Uma pessoa que veio aqui também me contou de um filho que estava sentindo, ele relatou sentir angústia, embora fosse uma criança, até a mãe questionou, você sabe o que é isso, que é angústia? Ela disse, sei, é uma coisa assim, aqui no peito, e aí ela investigou, ela usou o pêndulo, né? E usou radiestesia para investigar e descobriu que o filho tinha intolerância a glúten, ela removeu o glúten e o problema desapareceu, né? Com a minha mãe, ela estava também sentindo uma falta de ar, e ela ia de médico em médico, todos os médicos só diziam que ela estava que era ansiedade, e prescrevia ansiolítico para ela. Fez um monte de exame invasivo, todo tipo de exame, depois dessa via crucis toda de exame, ela
inspirada, que foi na mesma época que eu tive essas cólicas abdominais, que eu descobri que era desalinhamento também na bacia, ela foi no mesmo fisioterapeuta, doutor Álvaro Badaró, e ela estava com o mesmo problema, era também desalinhamento na bacia, quando ele corrigiu, porque estava pressionando, no caso dela, estava pressionando o diafragma. E também resolveu 100% do problema emocional dela, da ansiedade, né? Segundo os médicos. Então, o desalinhamento na coluna, conheço também, cervical, causa muita enxaqueca. Cervical pode causar tanta coisa, eu vou falar mais disso mais adiante. Eu vou explicar cada um essas coisas comuns com causas que normalmente não se suspeita que possam ser a causa. Mais adiante. Então, alguns casos que tem na literatura médica, são muitos, muitos, muitos que tem na literatura médica. Uma pessoa com deficiência de vitamina C, que não é muito comum, mas nesse caso foi uma criança autista. A criança autista é muito seletiva, algumas crianças autistas são muito seletivas com o que comem. E às vezes tende a comer muito alimento processado, não come nada cru, não come fruta. Essa criança estava com deficiência severa de vitamina C e os sintomas mimicavam lúpus. Então, ele recebeu um diagnóstico de lúpus e já ia partir para um tratamento. Algum médico resolveu, né, teve a lucidez de testar os nutrientes e viu que estava com deficiência de vitamina C. E quando começou a suplementar a vitamina C, não precisou nem de megadoses, não, de vitamina C. Quando começou a suplementar, os sintomas foram regredindo, estava com perda de musculatura, porque a vitamina C é necessária para a formação do colágeno. E vários sintomas, erupção na pele, vários sintomas bem debilitantes. No outro caso, na literatura médica, de intolerância alimentar causando dermatite. Essa pessoa ficou anos convivendo com essa dermatite e indo de médico em médico. O último dermatologista que ele foi levou ele para um congresso de dermatologia. Ele foi examinado por mais de 60 dermatologistas e ninguém descobriu a causa do que ele tinha. E era intolerância alimentar. Os mais comuns, os de sempre. Glúten, lactose, qual é o outro? São os principais, né? Leite derivados, alimentos com glúten e tem alguns outros mais comuns. Era o que ele tinha. E quando ele removeu esses alimentos da dieta, completamente reverteu. E era uma coisa que começou nas pernas, já tinha tomado o corpo dele todo, causava muita coceira, ele não conseguia dormir, que aí vai a bola de neve, né, dos outros sintomas. Outra coisa, é muito comum deficiência nas vitaminas do complexo B. Eu vi vários casos de pessoas relatando que teve deficiência de tiamina, vitamina B1, que também é uma deficiência muito comum, e receber diagnóstico, deficiência de tiamina causa beriberi. E o sintoma de beriberi é muito parecido com fibromialgia, esclerose múltipla, entendeu? Dependendo da intensidade do sintoma. Então, vários casos de pessoas diagnosticadas com fibromialgia, esclerose múltipla, na verdade, deficiência de vitaminas do complexo B, a tiamina sendo uma delas. Desalinhamento cervical eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas desalinhamento na cervical tem duas questões bem graves que um desalinhamento na cervical pode causar. Uma é compressão no nervo vago. O nervo vago controla o simpático e parasimpático, e você pode ter, né, por uma compressão no nervo vago, o parasimpático não entrar em ação, você ficar preso, né, no modo simpático somente. Então, o sistema nervoso simpático é que dá os comandos para o de luta, né? Luta ou fuga, ele dá o comando de luta.
e o parasimpático é o que ele para. Então, você fica, ele estava tendo crise de ansiedade, começou tendo palpitação no coração, depois evoluiu para crise de ansiedade, depois ele começou a ter problema visual e, mais uma vez, foi uma peregrinação médica, uma longa peregrinação de médico em médico para descobrir, até chegar na pessoa certa que descobriu que era um desalinhamento na cervical e o problema foi corrigido, tem como ser corrigido. Então, eu vejo na minha experiência, as pessoas que eu recebo aqui, pessoas que eu convivo, é, as 5 áreas que precisam ser investigadas são, eu divido entre, eu vi até um médico falando essa mesma coisa que eu também na minha vida já identifiquei. A primeira, deficiências nutricionais, é gigante, muito comum. Eu vou explicar por quê. Intolerâncias alimentares, desalinhamentos na coluna, como eu já falei, toxinas é outra coisa, tem vários tipos, o simples fato do seu corpo estar intoxicado pode causar uma série de problemas também. E emocional, né? Até mesmo porque o emocional agrava tudo. O que eu vejo é muito comum, é mais de um, né? Tem mais de uma dessas áreas que está implicada, né? O emocional geralmente agrava, seja o que for que você tem. O emocional agrava a deficiência nutricional, agrava a reação, né, inflamatória que você tem quando com intolerância alimentar. Deixa seu corpo mais tóxico porque altera sua microbiota intestinal e gera também autointoxicação. Então, o emocional agrava tudo. E o emocional sozinho pode causar pode desencadear um problema realmente físico, com certeza altera os seus hormônios e vai desencadeando outros problemas. Então, o emocional, eu não vou falar especificamente sobre o emocional, mas o emocional, sem dúvida, precisa ser endereçado, até para que a pessoa tenha motivação para procurar soluções para a sua saúde, para se cuidar, para se tratar, para fazer o que é necessário para reverter a questão de saúde, né? O emocional é gigante nesse ponto. Se a pessoa tiver muito sem reserva emocional, ela não tem energia para procurar soluções para as suas questões, seja qual for. Sejam elas questões de saúde, ou seja ou outras questões, né? Então, vou começar por deficiências nutricionais. Por quê, né? Por que tanta deficiência nutricional? E essas deficiências acontecem com pessoas que se alimentam bem, que têm uma alimentação farta, que têm uma alimentação diversificada. Por que que acontecem essas deficiências nutricionais? Primeiro, por conta da degradação nos solos, que hoje, né, a gente não tem. Por mais que você plante orgânico, você consegue melhorar. Entre orgânico e convencional, você tem 30% mais de nutriente no orgânico, em média. Mas você não chega ao que era há 100 anos. Não chega nem ao que era há 50 anos, por conta da degradação dos solos. Então, se o nutriente não está no solo, ele não vai estar no alimento, porque o alimento puxa do solo. Então, primeiro, estamos ingerindo, e isso é um fato. Quando se compara uma maçã de hoje, por exemplo, com uma maçã de 50 anos atrás, a maçã de hoje tem de 50% a 80% menos nutriente que a maçã de 50 anos atrás. No caso do magnésio, por exemplo, é 80% menos. O magnésio está bem desaparecido do solo, por isso que é um dos motivos de ser tão comum a deficiência de magnésio, mesmo a gente se alimentando bem. Deficiência na produção de sucos digestivos, porque a gente precisa dos sucos digestivos para quebrar, né, por exemplo, separar o nutriente de outra coisa para poder absorver o nutriente, para e também para
absorver, para absorção dos nutrientes, né? Precisa do suco digestivo. Então, é muito comum a gente, quando a gente avalia a maioria, especialmente depois dos 40, a gente começa a perder, a ter uma redução na produção de suco digestivo, de enzimas, de suco gástrico, tudo isso. Perda na diversidade da microbiota intestinal. Isso é uma coisa que vem já de geração em geração, por conta de uso de antibiótico, por conta de veneno na agricultura, uma, um, uma série de coisas, uma infinidade de coisas que agridem a microbiota. Então, é outra coisa que a gente vê também quando você compara, por exemplo, você encontra uma população indígena, uma população que não teve contato ainda com a civilização, vamos dizer assim, e eles têm, quando se faz uma análise, eles têm milhares de cepas, de milhares de espécies de bactérias e outros micro-organismos que nós não temos mais. A diversidade diminuiu muito. Com essa perda na diversidade, faz a gente perder a produção de nutriente dessa microbiota, porque a microbiota intestinal produz nutriente para a gente. Vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina K2, tudo isso é produzido por bactéria. E muitos aminoácidos também são produzidos por bactéria. Então, a gente perde essa produção de nutriente das bactérias. E muitas vezes o desequilíbrio na microbiota, quando aumenta uma classe de micro-organismos que são mais agressivos, por exemplo, micro-organismo de decomposição, como fungo e outras bactérias, esses micro-organismos roubam os nutrientes. Então, além de você perder a produção dos micro-organismos, a produção de nutrientes dos micro-organismos bons, que a gente precisa ter numa quantidade maior, a gente vai ter ainda o roubo de nutriente do outro lado, né, quando há esse desequilíbrio. Então, isso também está acontecendo. E o estresse e toxinas ambientais fazem a gente gastar mais nutriente. Você gasta, por exemplo, nutriente para produzir cortisol quando você está sob estresse, né? E aí não precisa muita coisa, não. Um aperreiozinho a mais, já se vão mais 4 moléculas a mais de vitamina do complexo B, 4 moléculas a mais de magnésio do que você estando num estado normal, relaxado. Então, esse constante estado de luta, de estresse, também vai causar uma perda nutricional. Então, enfim, está entrando menos porque diminuiu a densidade nutricional dos alimentos, tá menos, né? Está entrando menos, está absorvendo menos por conta como eu falei, deficiência nos sucos gástricos, nas bactérias para ajudar a absorção. E a gente está gastando mais por conta de toxina ambiental e de estresse. Então, a conta não está fechando, em outras palavras. E está acontecendo muito, muito comum, deficiência nutricional. Então, é uma coisa e que pode causar sintomas muito debilitantes. Então, não aceite diagnósticos escalafobéticos sem antes investigar essas coisas que eu estou falando aqui. Seria meu conselho para você. Porque pelo que eu tenho visto, é incrível o tipo de sintoma que uma pessoa pode ter por deficiência nutricional. Não precisa, o nutriente estar na lona, não, viu? Mas pode causar sintomas bem debilitantes. Como investigar? Aí vem, o exame de sangue é muito, mas muito limitado mesmo, com relação a nutriente. Por exemplo, magnésio, né? Eu não tinha como saber. Eu fiz fora do Brasil o exame eritrocitário. Aqui no Brasil você já tem exame eritrocitário para magnésio, talvez para outros nutrientes. Eles mandam para fora do Brasil. Tem alguns laboratórios aqui no Brasil que recebem e mandam para fora do Brasil. E fora do Brasil tem como você ver todos os nutrientes, porque o eritrocitário ele vê o nutriente dentro da célula. Né? O exame de sangue dá para ver cálcio, dá para ver vitamina D, né? Dá para ver a ferritina, dá para ver algumas coisas no exame de sangue, mas muita coisa não dá para ver.
aminoácidos, o magnésio, por exemplo, vitamina do complexo B, mais ou menos, porque a maioria você precisa ver se está dentro da célula, né? O magnésio, meu nível de magnésio no sangue estavam perfeitos, estava ótimo. Mas dentro da célula não estava entrando na célula, como é que eu ia saber, né? Que o magnésio não estava entrando na célula, eu tive que fazer um exame específico para saber dessa informação. Mas você pode usar radiestesia, usar o pêndulo, ou usar teste muscular, né? Antes de eu viajar e fazer esse exame, eu fiz uma consulta online com o Dr. Gabriel Cosas, que foi meu professor, e ele fez teste muscular à distância para mim. Fez essa investigação dos nutrientes via teste muscular. E ele falou para mim: você está com deficiência de B12, minha B12 no sangue estava lá em cima, estava topada. Falou que eu estava com deficiência severa de magnésio, você está com deficiência severa de magnésio. Aí quando eu falei, não, mas está tudo normal no sangue, ele falou, não está entrando na célula, que é onde precisa estar, né? Ele falou, ele viu isso pelo teste muscular. Então, não necessariamente você vai ter que viajar para fora do Brasil para saber dessa informação, né? Agora, é uma coisa que eu estou ainda conversando com pessoas que trabalham com radiestesia, existe uma forma de testar que trabalha com radiestesia ou que faz teste muscular, porque nem sempre os resultados que eu estou recebendo de radiestesia, de teste muscular, estão coerentes, né? Coisas que dá para a gente saber, entendeu? É muito difícil, por exemplo, uma pessoa que não suplementa magnésio está com nível de magnésio normal, que não suplementa B12 está com nível de B12 normais, entende? Especialmente quando a pessoa já está apresentando sintoma que eu sei que tem relação com esses nutrientes, por exemplo, né? E outras coisas que dá para a gente perceber que, assim, não está muito coerente o resultado. Mas, mesmo assim, vale a pena. Tem formas de testar. Tem um médico em São Paulo, tentei trazer ele aqui, mas não funcionou. Para ele dar um curso, ele usa o aurímetro, que é esse aparelho que está aí na foto, que você faz o teste bioenergético, e ele foi aprimorando a forma de testar e chegou numa metodologia de testar nutriente que traz resultados mais coerentes. Então, a gente tem só que dar uma aprimorada e testando formas diferentes de usar o aurímetro, o teste muscular, ou uma combinação dos dois para poder ter um resultado de deficiência nutricional mais coerente. E como suplementar? Como é que você vai resolver essas deficiências nutricionais? Gente, tem suplemento que é puro lixo, dinheiro jogado fora. Tem suplementos de boa qualidade, certo? Isso aí é uma coisa, é um assunto para uma palestra sozinha, sabe? Porque é incrível cada vez aparecendo mais picaretagem nessa área. Com o magnésio é impressionante. Por exemplo, alguns de vocês pelo menos devem ter ouvido falar no magnésio treonato, que é uma forma de magnésio que tem uma absorção melhor, é melhor para o cérebro, né? Dizem que o magnésio, eu entendo que todo o magnésio vai ser absorvido e vai para o cérebro. Mas, enfim, né, eles pesquisaram que tem uma melhor absorção. O magnésio treonato é uma das formas de magnésio quelado. Todos esses magnésios, magnésio de malato, magnésio de glicinato, tudo isso são formas de magnésio quelado. Aqui às vezes botam magnésio quelado. Geralmente magnésio quelado pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer um desses, entendeu? O magnésio quelado não dá muita informação não. Só quer dizer que ele está acoplado a alguma outra coisa para auxiliar no transporte. O magnésio treonato é o magnésio acoplado à treonina, que é um aminoácido, não, é um ácido, acho. Ácido treônico, uma coisa assim. E aí, que melhora esse transporte. É o que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando no rótulo magnésio treonato, quando você vira o rótulo, magnésio bisglicinato,
adicionado de treonina. Isso não é, porque o magnésio não está acoplado com a treonina, então não vai aumentar a absorção. Você vai ter o mesmo resultado de um magnésio bisglicinato, mas pagando mais por isso, entende? Então, essa é uma das coisas que estão fazendo. Esse é recente. Colocam muito o óxido de magnésio, que é o magnésio que tem a absorção mais baixa de todos, é 4% de absorção. Os outros é em torno de 20% a absorção dos outros magnésios, certo? Mas o magnésio, o óxido de magnésio é em torno de 4% a absorção do óxido de magnésio, muito baixa. Então, eles fazem os compostos de magnésio, aí 4 formas de magnésio. Aí, no meio, eles colocam o óxido de magnésio, que é, bom, dinheiro jogado fora, bem dizer, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado quando você for comprar um suplemento de magnésio, entendeu? Fala comigo, se você quiser uma sugestão de suplemento, um suplemento mais. Eu acho que é Biovitare, tem uma outra farmácia que eu estou esquecendo o nome agora, que tem umas fórmulas que, pelo menos, aparentemente bem melhores, entendeu? Para você investir seu dinheiro numa coisa melhor. Eu mesma eu super recomendo o cloreto de magnésio, agora ele puro, que está difícil de achar. O sal mesmo, você comprar o sal, misturar em água, entende? E porque você fraciona dessa forma, você vai tomando, cada vez que você tomar água, você toma um pouquinho desse cloreto de magnésio, mistura. Eu já coloco a minha dose do dia na água que eu vou beber durante o dia, e aí eu vou tomando um pouco a cada copo d'água, porque quando você fraciona o magnésio, a absorção melhora também. Isso é uma forma de você resolver a questão do magnésio. A melhorar, né, a absorção do magnésio, que não é muito boa. A absorção de suplemento de magnésio como eu falei, em torno de 20%. Que mais? Os injetáveis seriam uma forma, se você está bem ruinzinho, como eu digo, bem deficiente, deficiência de magnésio, foi uma coisa que eu utilizei, ainda utiliza o intravenoso, a absorção é bem melhor. Tem minerais micronizados também, esse não tem, aqui no Brasil que eu saiba, não tem esses reduzido a nanômetro, melhor ainda picômetro, que é o mesmo tamanho que está na planta, é a melhor absorção que tem, uma diferença gigante para mim, assim, quando eu uso esse magnésio picômetro, nossa, é zero sintoma. Mesmo com o injetável não é tão fácil para a célula absorver, absorve mais, claro, porque tem mais disponível na corrente sanguínea, mas não é tão bem absorvido como o picômetro, eu percebo uma diferença. Tem vitaminas e minerais lipossômicos, aqui no Brasil estão chamando de lipossomal, né? Portuguesamento da palavra em inglês, lipossomal, mas seria, né, lipossômico a palavra portuguesa. E que também tem uma absorção um pouco melhor, né? Vitamina C lipossômica, estão fazendo, fizeram agora um magnésio lipossômico, não experimentei ainda. Tem outros minerais quelados, né, que são para facilitar a absorção também, como eu falei, o magnésio é um mineral que geralmente vem quelado, com alguma outra coisa, um aminoácido, outra coisa para transportar, outra substância que ajuda no transporte. E a outra coisa para você melhorar essas deficiências nutricionais é consumir superalimentos, consumir algas. Algas têm muita densidade nutricional, espirulina, né? Eu prefiro a espirulina à clorela, porque nós temos aqui no Brasil uma espirulina, a espirulina da Fazenda Tamanduá, que é excelente. É a melhor espirulina que eu já experimentei. Não tem outra, não conheço nenhuma outra espirulina tão boa quanto ela. Ela é bem fresquinha, é produzida de uma forma, porque é muito importante quando você vai escolher uma espirulina saber a procedência, porque a espirulina ela quela, ela puxa a toxina do ambiente. Então, se ela foi produzida num lugar que é poluído, ela vai trazer essa poluição com ela, porque ela faz isso, ela limpa o ambiente. Então, a espirulina da Fazenda Tamanduá, ela é produzida numa água muito limpa,
Então, isso é importante. E é muito fresquinha, é aqui do lado, né? Aqui na Paraíba, no interior da Paraíba. Então, é a melhor qualidade, super recomendo e acho que é uma coisa muito boa para a gente incluir na dieta. Pronto, vamos ver agora o segundo ponto que eu falei, segunda área que eu vejo onde acontece muito, que pode, né, estar causando muito sintoma de saúde, que são as intolerâncias alimentares. Como você saber que tem intolerância alimentar? A minha forma favorita de você testar é fazer dieta de eliminação. Você elimina os principais suspeitos, observa os sintomas, né? Elimina por um bom tempo. O ideal seria eliminar por 3 meses, mas eu vejo com muita frequência que já no primeiro mês as pessoas já sentem uma diferença nos seus sintomas. Quais são os principais suspeitos? Trigo e glúten, tudo com glúten, leite, às vezes outros grãos também, trigo, milho, muito comum, intolerância a milho também. Mesmo aveia e arroz é o que tem menos, porque milho e aveia também tem proteínas inflamatórias. O que tem menos proteínas inflamatórias dos grãos, né, das gramilíneas, é o arroz. Os outros todos têm um percentual, sendo o trigo um dos percentuais mais altos, por conta da hibridização. O milho foi muito hibridizado também, então tem muita proteína inflamatória no milho. Tem teste genético, eu não sei se estão já fazendo no Brasil, mandando para fora do Brasil, possivelmente, para fazer esse painel genético, que é outra forma que você tem para identificar intolerâncias alimentares. E tem esse teste caseiro, que é o teste da frequência cardíaca. Eu posso passar para vocês depois, você pode entrar em contato comigo ou dar isso por escrito, mas, enfim, você testa, testa a sua frequência cardíaca para certificar que você está na sua frequência de descanso, que é em torno de 60 batimentos por minuto. E aí você come um determinado alimento, por exemplo, come queijo. E depois que você terminar de comer, a cada 20 minutos você vai testando a sua frequência cardíaca para ver se continua, se alterou. Se alterar 20% ou mais, se a sua frequência cardíaca subir em torno de 14 batimentos ou mais, sinaliza que você é intolerante àquele alimento. Ou seja, aquele alimento está causando uma reação inflamatória para você. Você faz você testa 5 vezes. Se você testar nas primeiras vezes, já perceber que a frequência subiu, esses 20%, não precisa continuar testando. Mas se não acontecer logo no início, nos primeiros testes, você testa ainda mais algumas vezes. E esse é um exame que também é um teste caseiro que também ajuda a detectar essas intolerâncias alimentares. Vamos falar de desalinhamentos na coluna, certo? O que é que o desalinhamento na coluna pode causar? Compressão nos órgãos internos. Isso foi o que aconteceu comigo quando eu estava com aquelas cólicas, né? Eu estava com a rotação ali, a bacia rotada e a sacroiliaca rotada, e isso estava retorcendo o meu intestino. Então, estava acumulando gases no intestino e causando essas dores. Pode causar essa compressão em outros órgãos, dependendo da forma como a sua coluna está, vamos dizer, tá distorcida, né? Está torcida. A compressão nos nervos pode não causar dor, né? Mas não é pinçamento no nervo, é uma compressão no nervo. Que a compressão no nervo pode refletir no órgão interno, né? Eu já conversei com um fisioterapeuta que falou que teve um paciente que estava com incontinência urinária por conta de um desalinhamento na coluna que estava comprimindo um nervo que aqui essa parte toda aqui da coluna, a coluna torácica, tem as inervações para os órgãos internos. Então você pode estar algum desalinhamento na coluna pode estar refletindo em algum dos seus órgãos internos. Redução na irrigação para o cérebro, porque
aqui a cervical, por exemplo, um desalinhamento na cervical, e hoje em dia está muito comum, gente. Já falei com dois médicos, que trabalha com método Soyer, dois fisioterapeutas, né, outro que trabalha com outras técnicas, que falaram que no início da carreira deles, era mais, eles encontravam mais esse problema aqui na bacia, na sacroiliaca, por conta da gente ficar muito tempo sentado, especialmente quem trabalha com computador. Mas hoje, por conta de uso de celular, muito desequilíbrio está acontecendo, muito desequilíbrio na cervical e em pessoas mais jovens, em crianças, inclusive. Certo? Desequilíbrio na cervical, gente, é uma infinidade de sintomas que pode causar tontura, enxaqueca, insônia, pressão alta, problema visual, como eu falei, a pessoa com ataque de pânico, que mais? Problema digestivo, porque o nervo vago também comanda a produção de sucos digestivos, pode causar problema digestivo. É tanta coisa. A lista infinita, assim, sabe? E as pessoas não. Normalmente você vai para o médico, ele não vai suspeitar, ele não vai investigar isso, vai fazer tomografia, né? Estava ouvindo agora uma entrevista com uma mulher numa dessas clínicas que tratam questão na cervical, ela falando que já está cansada de fazer tomografia, tomando radiação, fazendo uma atrás do outro, não nada fazer outra, entendeu? Então, ela com um problema na visão, é, o que foi mais que ela tinha? Ela sentia a língua queimar, dificuldade de respirar também, uma série de coisas. Então, é bem, assim, pode realmente causar sintomas bem debilitantes. E aí, como você, né, essa redução na irrigação cerebral, uma das coisas também que me levou a fazer esse trabalho de plano sacral, por conta desses sintomas que eu estava, né, de me perder, eu também quis verificar se não estava havendo redução também nessa irrigação para o cérebro, porque tanto pode prejudicar a artéria que leva o sangue, como a questão venosa, né, na carótida, e o sangue ficar acumulando em algumas partes, outras partes da cabeça, causando outros sintomas. É bem complexo, assim, o que uma besteirinha pode causar. Um pequeno desalinhamento, que tipo de sintoma pode causar. E aí, para você investigar, certo? Tem, para cervical, eles fazem raio-x dinâmico, que é uma filmagem em raio-x, em outras palavras, faz tomografia, mas você pode partir para já ir tratando como se já tivesse desalinhado. Você já pode buscar. Eu gosto muito de terapia craniossacral, trabalha muito essa parte aqui, mas tem outros, né? Você pode tentar com osteopatia, com reeducação postural, método Soyer, método Feldenkrais, e tem que ter o fortalecimento muscular, como eu falei, porque senão você vai corrigir, mas não vai sustentar a correção se a musculatura não estiver fortalecida. Pronto. Outra causa de problemas de saúde é toxina, né? Essas toxinas podem vir podem ser de diversos tipos. Existe uma autointoxicação por um intestino que está com a microbiota desequilibrada, né? Porque quando você aumenta essas bactérias agressivas, essas bactérias produzem muitas toxinas. Elas são bactérias de decomposição, né? Que quando você começa a mudar o pH do intestino, uma das coisas que faz isso é a adrenalina. Quando a gente está estressado, aumenta muito a produção de adrenalina dentro do intestino, e isso faz o intestino aumentar a produção dessas bactérias de decomposição. São bactérias de luta, é interessante, né? Tudo é para lhe proteger, lhe preparar para a sobrevivência. É tudo no nosso corpo, né? É para o nosso bem.
essas coisas acontecem para que você possa estar, para lhe deixar apto para luta, né? Mas quando você está em eterno estado de luta, você não dá a oportunidade do intestino se reequilibrar. Então, o intestino sobrecarregado, é um fígado sobrecarregado. Geralmente, quando o intestino está sobrecarregado, o fígado vai ficar sobrecarregado, porque o intestino vai mandar essas toxinas para o fígado, para ver se o fígado embala e despacha, né? E aí o fígado fica sobrecarregado, porque o fígado tem outras funções também, não só tem a função de ser um filtro, mas ele tem muitas funções hormonais, por exemplo, né, de pegar um hormônio inativo, transformar num hormônio ativo. O fígado é muito importante, então você vai, a consequência disso é o fígado ficar menos disponível para para fazer esse trabalho de conversão hormonal, por exemplo, e vai acarretar disfunção hormonal. Essa autointoxicação, como eu falei, produzida internamente por toxinas produzidas pela própria microbiota intestinal, que está desequilibrada. Toxinas produzidas por parasitas, né, é outra coisa que a gente precisa endereçar também. Às vezes, o problema complexo de saúde pode ser um parasita. E muitas vezes, fazendo um tratamento, resolve. Pode causar insônia e outras coisas, outros problemas. Pode ser uma intoxicação por metal pesado, causa geralmente um organismo intoxicado, a intoxicação, essa sobrecarga de toxinas causa muita fadiga, né? Até para você ter coragem de fazer, de mudar alguma coisa, é bom você tentar diminuir a carga tóxica, sabe? Tentar resolver a questão da fadiga, porque a atividade física é muito importante para a recuperação da saúde. Então, se você tá sem energia, você, né, vai ter, não sabe nem por onde começar. Então, são outras áreas que seria, essa área das toxinas é coisa que precisa ser investigada também. Terminamos aqui. Pronto. Agora eu vou abrir para perguntas. Aninha, você quer tirar o slide para a gente ficar, para a gente se ver melhor? Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Aninha, qual é o magnésio que você está tomando agora? Nesse momento, eu estou com intravenoso, eu estou com o cloreto de magnésio e o magnésio intravenoso. Agora, eu tomo o intravenoso 2 vezes por semana. Eu tomo doses altas de magnésio. Eu tenho que tomar 3 ampolas 2 vezes na semana para poder ficar. Eu acho, até na medicina funcional, eu acho as dosagens de magnésio muito modestas, certo? Para mim, tem que ser alta dose, para eu poder ficar legal, ficar sem sintoma. E quando tem o portador dos Estados Unidos, aí eu peço o magnésio picômetro. Obrigada. Teve uma pergunta aqui no chat, Aninha, Uhum. de. Peraí, só um minutinho. Você também deve estar vendo. Antônio Guerra. O ideal é se consultar com um nutrólogo? Hein? Olha, um nutrólogo, se ele fizer essa investigação, é porque é limitada a possibilidade de fazer investigação nutricional aqui no Brasil. Mas vale a pena, você vai saber alguma coisa, você não vai saber de tudo, porque não tem exames. Se para você, né, se você tiver condições financeiras de viajar para fazer esses exames fora do Brasil,
eu super recomendo, entendeu? Mas se não, vá para o nutrólogo e procure também fazer, pesquisar com teste muscular, alguém que saiba fazer teste muscular, faça com mais de uma pessoa, faça teste, tem aquele teste bioenergético também, que tem uma maquininha que faz. Reúna, faça mais de um para fazer o cruzamento de informações e ver se a gente consegue detectar, né, mais alguma coisa. Porque a questão é essa, é que a gente é meio limitado na questão de investigação. Mas se a gente conseguir, até se tiver alguém aqui que trabalha com bioenergética, né, que trabalha com esses testes com a radiestesia, e se você se interessar por testar nutriente, ou aprimorar isso, eu posso dar algumas diretrizes para você começar, para a gente começar a fazer uns testes e ver que forma de testar traz resultado mais coerente. É isso. Procure um nutrólogo, procure um médico funcional que tenha, né, que esteja mais apto, que tenha mais consciência dessa questão nutricional para testar. Até que um médico funcional que faça pelo menos teste muscular de alguns nutrientes. Não dá para fazer tudo numa consulta, porque toma muito tempo, mas que já trabalhe com teste muscular, por exemplo, ou com radiestesia, e que teste você no consultório seria ótimo. Tem duas perguntas aqui no chat e tem uma pessoa com a mão levantada. Aí você escolhe o que você vai. Certo. Vamos ver do chat e depois a gente vê. Pronto. Ilma perguntou: estou com muitos problemas de articulações. Os médicos só indicam anti-inflamatório. Qual é a sua opinião? Então, eu investigaria intolerância alimentar, remover os alimentos, porque tudo que é inflamatório, inflamação nas articulações, é inflamatório, né? Então, tudo que é inflamatório vai melhorar se você remover os alimentos inflamatórios da dieta. E são esses os principais suspeitos, como eu falei, pode ter outros, que aí você precisaria investigar. Mas se você remover grãos, né? Trigo, milho, cevada, centeio, eu removeria até a aveia. Experimenta fazer isso, entendeu? Remover leite e derivados, açúcar, né? O problema, a dificuldade que todo mundo tem de remover essas coisas é porque todos esses alimentos são muito viciantes. Essa é a pegadinha. Aquilo que lhe inflama, lhe vicia. Por isso que os médicos funcionais perguntam, quando eles estão suspeitando que você tem intolerância alimentar, eles perguntam: qual é o alimento que você mais gosta de comer, que você come todo dia? Aí você vai dizer, sei lá, bolo, açúcar, sei lá, bolo, queijo. Retire, porque tem essa pegadinha, como eu falei, o que lhe inflama, lhe vicia. Porque a própria reação inflamatória faz o seu corpo produzir essas endorfinas do bem-estar. Infelizmente. Aí isso torna isso muito difícil. Então, seria remover os alimentos inflamatórios, pelo menos para você saber. Se você conseguir remover, o que eu acho interessante, mesmo que você não queira, você diga: não, não quero ficar sem comer isso o resto da minha vida. Faça o teste, porque pelo menos quando você descobre qual é o alimento que está lhe inflamando, ou quais são os alimentos que estão lhe inflamando, você passa a ser dono do seu sintoma. Se você não quiser ter o sintoma, você não consome aqueles alimentos. E se você quiser consumir aqueles alimentos, vou viajar, vou para a Itália, sei lá, vou comer pizza. Eu sei que o glúten não me faz bem, mas vou comer pizza. Então, leve enzimas com você, leve coisas que vão minimizar os sintomas. Aí você vai fazendo essa administração dos seus sintomas, entendeu? Então, eu vejo duas coisas com relação à artrite: intolerância alimentar
e deficiência nutricional, deficiência de magnésio, deficiência de. Pode ser uma série de coisas, silício, ômega 3, um monte de coisa. Melhore o seu status nutricional o mais possível e remova os alimentos inflamatórios. Provavelmente você vai resolver o problema. A maioria das pessoas resolve fazendo essas duas coisas e fazendo atividade física. Muito importante também. Aí, talvez quando você melhorar as dores, você fazendo esses, tomando essas medidas e melhorando as dores, você já consegue fazer atividade física, já vai ter mais disposição, tudo, né? Então, a outra pergunta de Antônio Guerra: existe consulta online com esses médicos que você falou? Fora do Brasil, sim. Os médicos fora do Brasil, Dr. Gabriel Cousens, você pode. Eu fiz uma consulta online com o Dr. Gabriel Cousens e os daqui também, muitos fazem consulta online. Se você não puder fazer presencial, muitos médicos fazem consulta online. Então, agora vamos dar a vez para Paula Novelin. Depois a gente vai para o chat, que já chegou depois que ele levantou a mão. Uhum. Paula. Oi, Aninha, tudo bom? Oi, Boa querida, tudo noite, bom? gente. Boa noite. Aninha, tu conhece um equipamento chamado OligoCheck ou OligoScan, que ele é a base de laser e faz quatro, sei lá, quatro radiações na palma da mão e aí ele dá um nível de vitaminas, de alguns minerais, inclusive de metais pesados. Tu já ouviu isso falar? Isso é Olha, coisa bem antiga. eu já vi alguns, esse especificamente não sei se eu já vi esse. Tem outros, tem vários esses equipamentos que fazem diagnóstico e até tratam, não é isso? Uhum, Eu acho que vale a pena, eu não faria só esse, eu faria esse exame, né, com esse equipamento, mas veria outros também, assim, faria o teste muscular, faria esse, faria um cruzamento uhum, de dados. uhum. Tá, beleza. Esse que eu estou perguntando, ele não trata, ele só faz Só dá o diagnostica. exame, só dá e dá o resultado rápido, né? Porque Sim, sim. é bem rápido. Eu achei bem interessante. Não tem É. picada, né? Que é um sofrimento. Tem uns aparelhinhos também de biorressonância que fazem, que dão um resultado também, que você coloca o aparelho, conecta ao computador e ele aparece no computador e tal. Uhum. É, Beleza, então. vale a Obrigada. pena, vale a pena. Uhum. Ótimo. Maravilha. Beijo. Beijo. Então, aqui, na verdade, é um depoimento de Cristina, que ela disse que ficou boa de artrite na mão, suprimindo grãos, laticínios, açúcar e óleos vegetais, menos azeite extra virgem. E junto curei uma tosse crônica, refluxo e excesso de muco. Só o Uhum. depoimento. Acontece muito. Uhum. E a outra pergunta de Antônia é: o que você acha da creatina? Acho que é bom, que é interessante. Eu uso creatina. Inclusive, tem estudos com a creatina melhorando depressão. Ajuda a melhorar depressão e realmente ajuda. Tem aminoácidos que estimulam a produção muscular. É bom. Outra pergunta, e o whey, sobre o whey. O whey eu já não gosto muito porque é do leite. Então você pode ter toxinas que estão no leite, né, de coisas que a vaca comeu,
medicação, antibiótico que a vaca recebeu. E a intolerância ao leite não é só na lactose, muitas vezes só se investiga a lactose, mas muita gente tem intolerância à proteína do leite, e o whey é a proteína do leite, né? Eu prefiro, se você quer quer uma proteína animal, eu prefiro o colágeno. Eu acho que tem mais completo e com menos risco de causar essas reações que o whey pode causar. Aí a Cristina está perguntando o que você acha do leite de cabra ou de búfala? Porque tem um tipo de. Peraí, só um minutinho. Tem um tipo de Não. Responder primeiro, Aninha, porque parece que é outra pergunta. Porque tem É um um tipo tipo de de caseína. Caseína, a caseína do leite dos derivados, do leite e dos derivados de leite de cabra e de búfala, a caseína é diferente. Dizem que é melhor, é mais fácil de ser digerida. Aí, Olha, aí nesse caso, eu diria teste, faça esse teste dos batimentos cardíacos, da frequência cardíaca, certo. né, para você saber, porque aí já é muito individual. Tá. Continuando, tem muita pergunta chegando, viu? Até eu Vamos estou me ver. perdendo. Aí perguntaram aqui, então o whey, Márcia perguntou, então o whey vegano é uma alternativa? O whey vegano é um nome de propaganda, né? Não existe whey vegano, né? A rigor não existe whey vegano. Se for whey, é a proteína do leite e é um leite animal. O whey vegano é alguma coisa, eu não sei qual é a origem dessa proteína. Eu não sei, porque eu já ouvi falar por exemplo, tem um produto naquela, aquele colágeno bem conhecido que é eita, me fugiu agora, Essential. Eles têm um produto chamado colágeno vegano, que é outra que também não existe colágeno. Aí, simplesmente, colágeno vegano, entre aspas, assim como eu acredito que seja esse whey vegano, são aminoácidos que eles pegam. E alguns aminoácidos precisam estar na forma livre para você ter uma melhor absorção, entendeu? Então, é mesmo que você. Ou seja, são aminoácidos muitas vezes numa forma que não está de fácil absorção e que a gente não sabe. O veículo às vezes tem outras coisas misturadas, às vezes tem cálcio mineral misturado. Você tem que olhar a fórmula dessas coisas para ver se presta, entendeu? Melhor você consumir, se você não quer consumir proteína animal, você consumir uma proteína de ervilha, uma proteína de arroz mesmo, uma que eu gosto muito da semente de abóbora. Uma que seria excelente, mas que não tem no Brasil, seria a proteína da semente de cânhamo, da semente de maconha, mas é proibido no Brasil, infelizmente. Mas é a melhor que tem, melhor absorção. Essa proteína só vendo a fórmula dela para ver se seria uma boa coisa ou não. Certo. É, Carlos Augusto, sabendo que os vilões para a inflamação estão ligados principalmente nos açúcares, glúten, leite e outros, poderia minimizar retirando-os e fazendo suplementação com cúrcuma longa de 500 miligramas e mais 10 miligramas de piperina de boa qualidade. Então, a cúrcuma pode ser boa com a piperina, sem a piperina, entendeu? Porque a parte que não for absorvida, a piperina é para aumentar a absorção para a corrente sanguínea, mas a parte que não for absorvida para a corrente sanguínea vai ajudar a desinflamar o seu intestino. Então,
com ou sem, a cúrcuma é muito boa. A cúrcuma é um dos alimentos anti-inflamatórios, tem muitos, entendeu? É, muitos aqui, a gente vê, por exemplo, num detox aqui, a gente faz suco verde, bota cúrcuma, gengibre, as folhas que estão no suco verde são muito anti-inflamatórias. Uma coisa que a gente percebe a diferença grande é a pessoa desinflama, quem tem dores, minimiza muitas dores. Você se aterrar é outra forma de você se desinflamar, a gente, aqui também você dorme aterrado, não sei o quê. Então, tudo que você puder fazer no sentido de remover o que está lhe inflamando, e adicionar alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, práticas anti-inflamatórias, simples ato de exercício de respiração, meditação, uma caminhada na natureza, tudo isso ajuda o seu corpo a desinflamar. Cúrcuma, maravilhoso, tem muitas outras coisas, tem tanta coisa boa na natureza, entendeu? Se você remover essas coisas que estão agredindo o seu organismo e incluir coisa boa, só vai ser bom para tudo, porque você vai desinflamar, né? Vai desinflamar seu intestino, seu cérebro, seus tecidos, tudo. Então, claro que vai melhorar todos os sintomas. Aí, uma outra pergunta também. Em relação aos exames de sangue que estão decadentes, já existe. Já, Tá ali. Peraí. Dr. Juliano Teles tem ressaltado como ideal. O que você acha? Ideal, o quê? O exame de sangue? Com a da saliva. Ah, Quer que olha, eu repita, dizendo assim, já que esses exames de sangue estão decadentes, os tradicionais, eu entendi assim, já existe aqui testes através da saliva. olha, da saliva você vai ver, pode ver alguns nutrientes, ainda assim é limitado, mas para hormônio é melhor ver através da saliva do que através do sangue. Eu sei que para teste hormonal, mas para nutriente, não sei. Não experimentei ainda exame salivar, mas eu acredito que o exame salivar também não vai ver dentro da célula. O exame que vê dentro da célula é um exame de sangue, mas ele não está vendo no sangue corrente, ele está vendo no eritrócito, dentro do. Entende? Intracelular. É, Aqui tem uma pergunta só assim, sobre a questão dos parasitas. Eu acho que só assim, não sei o que está querendo alguma coisa além do que você falou sobre os Então, parasitas. tem protocolos naturais para parasita. Dos de farmácia, o que eu acho o menos tóxico que eu conheço é a ivermectina. Não pega tudo, mas pega uma classe de helmintos, pega estrongiloide, que também é um parasita bem chatinho. Ajuda, né? Mas você pode fazer o protocolo de Uda Clark, que junta absinto, nogueira negra e cravo da Índia, porque o cravo pega o ovo. Você fazer na lua cheia ou na lua nova, que é quando os parasitas estão soltando os ovos. Tem a mimosa púdica. Tem protocolo de desparasitação com erva, que é muito eficaz e, inclusive, mais eficaz. Teve um estudo feito aqui no Brasil, comparando albendazol com semente de abóbora, feito com avestruzes. E a semente da abóbora, ela não mata o parasita, mas ela impede que o parasita se agarre nas paredes do intestino. Então, você elimina o parasita. E esse estudo feito aqui no Brasil foi o resultado da semente da abóbora foi melhor. Então, você consumir semente de abóbora, consumir a semente da abóbora, além dela ser deliciosa, ela é a mais proteica das sementes, ela só perde para a semente de cânhamo, mas infelizmente, como eu falei, a gente não pode consumir a semente de cânhamo. Então, além dela ser rica em proteína e né,
e ela tem essa propriedade deliciosa e rica em proteína, ela tem essa propriedade de ser vermífuga também. Uhum. Aí eu acho que a gente está caminhando para encerrando. Ainda tem aqui umas perguntas. Eu não como carne, nem peixes e nem ovos. Sou lacto-vegetariano. Quais as proteínas vegetais que são recomendáveis no seu ponto de vista? Eu recomendo consumir algas. Entre as leguminosas, se você não tiver intolerância, a mais proteica é a ervilha. Das sementes seria a semente da abóbora. Você consumir essas coisas o mais possível e consumir algas, porque a absorção da proteína da alga é muito alta, entendeu? A absorção da proteína da leguminosa não é tão alta como a absorção da proteína da alga, como a cogumelos, o mais possível, você pode suplementar espirulina, comer alga nori, a alga que você gostar de comer, kombu, sei lá o que, outras, o que você gostar de comer, consuma. Estão fazendo missô de grão de bico, tem uma empresa aqui no Brasil que faz, chama, como é? Tempero, alguma coisa. Você pode mandar um WhatsApp para mim depois e eu passo esse contato. Melhor do que soja, que a soja tá muito transgênica, né? E a soja é um pouquinho problemática, porque os fitoestrógenos da soja podem ser positivos para umas pessoas e não ser positivos para outras. Ela tem também uns elementozinhos antitireoide, né? A goitrogênica, uns elementos goitrogênicos. Não é a melhor, não acho a soja a melhor escolha de leguminosa, não. Mas é isso, é aumentar o mais possível essas proteínas. Para você fazer um teste de retirar o leite, se você acha necessário, se você tem algum sintoma que você suspeita que pode ser de leite e derivados, você faz o teste, aí você suspende e aumenta essas outras proteínas. Certo. Aqui tem uma pessoa dizendo que toma enzimas para intolerância e a lactose resolveu um problema de inchaço no estômago. Uhum, E sim. uma outra pergunta. Lentilha rosa com arroz é uma boa, não é pergunta, é também um depoimento. É uma boa proteína de fácil digestão, na opinião de Cristina. E Mas mais uma vez, é muito individual isso. A lentilha pode cair bem para algumas pessoas, para outras pessoas não. Aí eu já recomendo que teste, especialmente se você está tendo sintoma de inflamação, de algum sintoma que é inflamatório. Aí você quer investigar aqui de onde está vindo, de que alimento. Beth disse, oi Ana, é Beth. Quem tem pedra na vesícula não deve consumir cúrcuma, não é? Não estou sabendo disso, não. É, Se tiver alguma informação, me envie sobre isso. Lentilha rosa com arroz é uma boa proteína Ah, não, acho que eu já estou voltando aqui. É porque tá. É. Deixa eu ver, já li. Vou descendo. Você continua usando as caminhadas descalças para contato direto com o solo e assim energizar? Pode ser em qualquer solo. Na verdade, eu uso um fio de aterramento. Eu tenho um fiozinho que eu penduro aqui no cós da calça que eu vou caminhar, e ele arrasta no chão e eu estou caminhando e correndo, eu uso sapato tênis. Aí o sapato tênis me isola da terra, né? Então eu uso esse fiozinho de aterragem. Todo mundo aqui, quando sai para caminhar, sai com fiozinho. Sai de tênis, mas sai com fiozinho para aterrar. E eu durmo aterrada. Sim, continuo e recomendo. Pronto. Aqui nós encerramos as perguntas no chat e acredito que também
podemos ir caminhando para encerrar. Tudo É, bem? tudo bem. Então, Aninha, eu quero agradecer para você profundamente por esse momento, por esse compartilhamento de- desse seu saber tão importante, viu? Muito grata. E tem assim, só por último, chegou aqui uma última, um último chat, deixa eu ver o que é. Dizendo que foi pronto, as pessoas agradecendo. Certo, pronto. Eu só Maravilhoso. queria dizer que se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês queiram, alguma orientação, alguma coisa, podem mandar mensagem para mim por WhatsApp, por e-mail, certo? Vocês têm como compartilhar, so- é, O quê? Rosário, você tem como compartilhar meu WhatsApp para as Com as pessoas? pessoas que eu tenho, que a gente tem um É, contato. Tem pessoas que a gente não tem. Tem pessoas aqui que eu não tenho contato. certo. Pronto, eu, Viu? eu posso compartilhar aqui a tela, então eu vou colocar rapidinho só para colocar para quem quiser anotar. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ops, apareceu? Aqui. Não. Sim, Aqui, agora. o WhatsApp o DDD é 87. Tem uma pessoa com DDD 81 e esse mesmo número que ele recebe um monte de ligação, um monte de mensagem e ele já sabe. Quando as pessoas ligam para ele, ele diz: Não, o DDD é 87. Ele nem me conhece e já sabe, mas é DDD 87, não é 81, não, viu, gente? Se vocês quiserem mandar mensagem para mim, qualquer dúvida, quiser alguma orientação, vai comprar um magnésio e quer que eu dê uma sugestão ou de algum outro nutriente, pode me perguntar, que eu indico. Posso tirar da tela? Acho que sim. Ok? Pronto. É isso. Bom, estou muito grata. Boa noite, grata Boa a noite, Aninha e obrigada por grata a todos estarem os aqui. presentes. O- Uma boa noite Obrigada para todos. também, gente. Boa Boa noite para noite para vocês. todos. Muito obrigada. Boa noite. Foi ótimo.